Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da Faculdade Via Sapiens. Você que nos acompanha pelo Spotify, que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos iniciar o quinto e último episódio do podcast do projeto de extensão Direito Sem Fronteiras, da turma T9 do Direito da Faculdade Via Sapiens. Esse é um quadro de 5 episódios, estamos chegando ao fim dessa temporada, portanto, em que cada equipe apresenta o projeto de extensão realizado que ocorreu na sua região, na cidade onde houve a atividade, a roda de conversa, o desenvolvimento do trabalho de extensão. Podendo assim vocês compartilharem as experiências, os insights, como foi essa dinâmica, como foi a roda de conversa e a equipe que está aqui hoje, representada pelos amigos Gilney e Edgar, que são alunos do curso de Direito, conversou com a sociedade, com a comunidade, aqui na cidade de Tianguá, sobre direito do consumidor, não é isso? E aí nós vamos hoje explorar a nossa jornada, como foi essa jornada feita por eles para falar sobre o direito do consumidor. Mas antes da gente começar, antes de eu passar aqui a palavra para eles, deixa o seu like, compartilha o nosso podcast, o nosso canal. Se você estiver assistindo pelo YouTube, ativa o sino para poder você receber notificações sempre que a Faculdade Via Sapiens postar novidades aí no nosso canal. Então, hoje eu estou aqui com o Junei, com o Edgar, são alunos do curso de Direito. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto, né? Se apresentassem, né? Dissessem a atividade que vocês desenvolvem, qual período vocês estão e como foi esse projeto de extensão Direito Sem Fronteira para vocês. Boa noite. Eu me chamo Gilney Menezes, aluno de Direito pela turma T9 da Faculdade Via Sapiens. Neste ato, estou representando com o cargo de representante da equipe, a equipe 5. Bem representamos aí juntamente com os colegas e tratamos sobre o direito do consumidor, este tão importante Código de Defesa que rege a situação, as relações comerciais ocorridas diariamente nas empresas. Na ocasião, nós visitamos empresas dos mais diversos ramos, visitamos empresa do ramo de sapataria. O nosso primeiro encontro foi com um órgão que atua no sentido de amparar o empresário, a CDL. Fomos muito bem recebidos, Rafael, pelo Olavo, lá o gerente de operações, e nos deu nos deu ênfase sobre como a CDL atua na cidade, nas situações e até nas mediações no que versa consumidor e empresa. Visitamos também, escolhemos visitar empresas dos mais diversos ramos exatamente pela questão do que acontece nas rotinas que relacionam o direito do consumidor. Como, por exemplo, um dos ramos do primeiro encontro, ele tem muita demanda de troca e devolução. E como ali as empresas se comportam diante dessa situação, respeitando ali o Código do Consumidor, empresas que até nos surpreenderam, que fazem mais do que o que pede e assim defende e cumpre essas regras na nossa cidade. E acaba conquistando mais o cliente, né? Sim, sim. Edgar, como é que foi para você o desenvolvimento desse projeto? Fala um pouquinho aí para a gente. Se Então, professor apresenta. Rafael, boa noite. Meu nome é Edgar. Eu sou aluno transferido. Não sou da turma do Junei, mas estou como se tivesse equivalente ao quinto período. E esse contato, né, com as empresas, que o nosso amigo Junei, inclusive, fez esse contato inicial para podermos realizar essas visitas. E o que mais nos chamou a atenção no tocante foi, por exemplo, a gente visitou uma loja de sapatos. E aí, como o Junei identificou, destacou, é muito comum, é muito rotineiro essa questão das trocas, né? De haver essas trocas, né? E enfocamos essa questão do Código do Consumidor, que era essa relação, né, da empresa, do comércio, diretamente com o consumidor. Uma outra empresa que visitamos foi uma rede de farmácia, ela já muito consolidada no mercado. E o que eu achei interessante, até você tocou nesse ponto, o empresário ele vem optar em, de certa forma, até abrir mão do Código do Consumidor no sentido de fidelizar o cliente. Porque, como ele citou, determinados medicamentos, como por exemplo, é muito utilizado hoje no mercado, né, farmacêutico, a questão da Ozempic, né, a canetinha.
Então, o cliente, de certa forma, ele danifica, né, o produto, mas acaba querendo responsabilizar, né, o comércio, né, o empresário. E aí, esse empresário dessa rede de farmácia nos identificou que ele acaba recebendo o produto, mal sabe o cliente, né, o consumidor, que ele não tem como devolver essa caneta que foi danificada para a indústria que fornece, e ele acaba custeando com prejuízo no sentido de poder fidelizar. E uma outra empresa também que nos chamou a atenção é uma empresa que é ligada à linha pesada. É uma retífica, né, uma loja que vende peças para caminhões. E em conversa com o empresário, o que mais nos chamou a atenção foi a diversidade de produtos que ele tem em sua prateleira, que passa de 16 mil itens. Então, para você ver como tem essa questão do dia a dia altamente atrelado ao consumidor. Mas, como ele identificou, por ele ter mais de 22 anos de mercado, vez e outra, né, embora tenha muito tempo de comércio, né, vez e outra ele acaba se deparando com essas questões. Já antecipando algo que achamos interessante, que todos possuíam, né, eram detentores de seu balcão a questão do Código Consumidor, bem como também o livro de reclamações. Sim, sim. E o direito do consumidor, ele apaixona um pouco, né? Porque talvez seja uma das áreas do direito que é muito acessível, né? Assim, tá no dia a dia, é uma coisa prática, né? Assim, você compra o celular, compra um objeto no comércio, e todo mundo sabe, assim, mesmo que por cima, pode não saber os detalhes de prazos, do que pode, do que não pode, mas por cima sabe que se o produto der defeito, ele tem direito a um ressarcimento, a devolução, ou seja, talvez seja a área do direito que é mais acessível, né? Então por isso talvez apaixone de certa maneira, a pessoa que não é do direito, a pessoa que não é do mundo jurídico como um todo. E para vocês, como é que foi discutir o direito do consumidor, a importância disso? Como é que vocês descreveriam a importância de levar, de fazer essa discussão com os empresários, com as empresas que vocês visitaram sobre o direito do consumidor? Por exemplo, vocês encontraram resistência, assim, nessas visitas, nessa dinâmica que vocês perceberam algum tipo de resistência à aplicação do Código de Defesa do Consumidor? Ou para vocês, a percepção que vocês tiveram de início foi que há uma abertura hoje melhor, né, do mercado para receber o Código de Defesa do Consumidor e aplicá-lo, né? Justamente nisso que vocês falaram, que o empresário hoje percebeu que é muito melhor, ao invés de ter um contratempo com o consumidor, ele fidelizar esse consumidor. Mas a gente sabe que, mesmo assim, ainda tem situações que há violações, tanto é que uma das demandas jurídicas mais constantes no Poder Judiciário é demandas que envolvem direito do consumidor, né? Operadoras de telefonia, né? Operadoras de internet, as operadoras em geral, elas estão ali no ranking, né? No top 1 ali das demandas nas ações, bancos, né? Nas ações judiciais, justamente porque há ali uma série de violações, vão desde cobranças indevidas a N outros casos. Nas empresas locais que vocês visitaram, como é que foi isso? Bom, é de importantíssima valia essa observação. E o que podemos perceber? Que nessas relações comerciais, muitos consumidores, eles vão ali fazer a queixa inicial com a empresa, muitos já revestidos de uma razão que nem ele percebe, por falta de transparência, mas que, pelo menos nas empresas que visitamos, essa empresa com o aparato ali, com o setor que atendeu ali inicialmente a demanda do cliente, que vai de transparecer a deixar ele ciente do que é dever da empresa e do que é exigível do cliente, até as situações de resolver. E como eu disse no início, empresas que atuaram até fora da sua obrigação, mas que para ali fidelizar aquele cliente. E tem lá as suas demandas com déficit, onde o cliente já chega chateado, onde o cliente, como eu disse, acha que tem toda a razão e pelo Código do Consumidor não tem. Como, por exemplo, a É gente se... importante citar isso mesmo, porque tem situações que o cliente acha que tem razão, né? O consumidor acha que tem razão, mas às vezes ele está fora Sim, do que a legislação, do que a lei abrange, né? isso. No tocante às trocas e devoluções, né?
A gente sabe que as trocas, se não for por defeito, a loja nem tem a obrigação de fazer. Me corrija, professor, É se isso eu mesmo, estiver mas é isso mesmo. Mas a não ser que seja equivocado. compras pela internet, que a pessoa Sim, tem 7 dias para, sem nenhuma justificativa, devolver, mas sim, compras presenciais é só em situações de de defeito. defeito. Que inclusive a gente tocou muito nesse ponto, o direito popularmente conhecido como direito do arrependimento. Que são as Isso, compras que você compra sem o produto, palpar o produto ali, né? Que justamente. são até os 7 dias para devolver com ressarcimento integral de frete, carreto, descarreto, enfim, o que ocorrer ali naquela situação. E é isso, o consumidor, na tratativa do consumidor, o que é que a gente pode perceber? Poucos consumidores até sabem que na cidade dispõe do órgão, do PROCON, poucos sabem. Então, assim, às vezes é só um produto para o cliente é um valor insignificante, digamos assim, entre aspas, e ele às vezes não quer resolver, fica chateado, mas que tem, e é importante que cada empresa tenha esse setor, né, faça parte do seu organograma para aceitar essas demandas comerciais e assim resolver as situações diárias desses consumidores. Perfeito. O Procon, inclusive, funcionou uma época, durante muito tempo, junto ao nosso NPJ, né? Sim, Então, é um órgão que é ligado ao Poder Legislativo Municipal, né? Diferente do DECOM, que é um órgão também de defesa do consumidor, mas é ligado, se eu não estiver enganado, ao Ministério Público, né? Então, tem uma promotoria dentro do Ministério Público que cuida da parte que envolve essa proteção ao consumidor também, porque é uma das atribuições do Ministério Público também atuar na defesa coletiva do consumidor de uma maneira geral. Edgar, para você, quais foram os principais desafios que você conseguiu identificar nas empresas visitadas? Assim, desafios tanto para o empresário como para o consumidor, né? Certo. Professor, esses empresários que a gente visitou, é, por algum momento, não sei se foi até proposital, mas eles já têm muito tempo de segmento, né, de comércio. Então, da forma como eles nos trouxeram essas barreiras que tiveram, e se tiveram, foi lá no início, mas chegaram a ponto de certa forma, aquilo que a gente identificou, deles procurar ter essa boa relação, no sentido até também da questão da propaganda negativa, porque tem essa lida, né? A experiência conta muito, né? Conta Então, muito. Então, de certa forma, eles buscam ter sempre esse bom relacionamento, a ponto que, pelo menos, talvez o nosso amigo Júnior possa ter percebido, mas eu não percebi se teve algum contratempo no sentido de não ficar resolvido. Né? E é comum essa questão também, que eu acho interessante pegar na fala do Junei, que o contribuinte, o consumidor, ele já vem revestido já sabendo de cabo a rabo ali o CDC, mas com a visão distorcida, né? Então, situações como algum produto que possa ter vindo, no caso de sapatos, né? Com algum vício já vem com defeito de fábrica que passou a olho nu ali no momento de fazer a, a seleção, de identificar, mas não teve tantas dificuldades. O que observou é que os comerciantes eles sempre procuraram resolver de maneira mais imediata possível. isso que você falou é muito importante, que é a experiência, né? sim, O empresário, o proprietário de um empreendimento, o empreendedor de uma maneira geral, que tem um certo tempo no mercado, ele já percebe esse insight, né? De que muitas vezes é muito mais produtivo, muito mais interessante que ele, às vezes, dê o braço a torcer, né? Como no Sim, popularmente conhecido, do que bater de frente com o consumidor e gerar essa propaganda negativa, perder aquele consumidor, às vezes que acontece, né? Mas claro, ele também a gente tem que deixar ressaltado que o empresário, o empreendedor, ele também tem uma legislação que o estabelece, que o protege de uma maneira geral, que sim, é o próprio Código Civil, né? Que estabelece as relações contratuais, as relações civis de uma maneira geral. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação que traz uma proteção ao consumidor, porque presume-se que esse consumidor ele está naquela relação de maneira hipossuficiente, né? Ou seja, de forma mais desprotegida e por isso precisa de uma atenção diferenciada. A informação às vezes, da cobrança de 10%, da cobrança
da taxa do músico, ou seja, todas aquelas dinâmicas precisam estar bem claras, das dinâmicas que acontecem naquela loja, das informações de uma maneira geral, as informações do produto, né. Hoje os produtos alimentícios ele já vêm lá, isso é muito interessante, porque ele já vem hoje, na grande maioria, com a questão alto teor de açúcar, né. Os biscoitos hoje já vêm e aquilo é um indicativo importantíssimo para o consumidor, né, Sim. porque se o consumidor não sabe das informações que compõem aquele produto de maneira clara, né, aí tem toda uma questão de marketing, toda uma questão de forma de fazer a propaganda para levar o consumidor a comprar, né, mas também precisa o consumidor estar ciente do que está comprando, isso é muito Sim. importante. Diga. Pegando a sua fala, é interessante que às vezes a questão do comércio ele é tão detalhista que não precisa mais nem ele verificar um texto. Por exemplo, produtos que são vegano, ele vem como se fosse um desenhozinho verde. Automaticamente você bate o olho, você não precisa nem ler. Isso. Eu achei incrível agora nos produtos virem lá a informação de que o teor de açúcar é muito alto, Muito alto. porque eu já não gostava. E aí quando eu olho e tem aquele teor de açúcar alto, eu já disse: "Isso aqui vai fazer muito mal". E já gera uma sensação de que eu não devo consumir aquilo por conta do alto teor de açúcar. E quantas vezes a gente não consumiu pensando que estava consumindo algo que fosse, não digo nem saudável, mas que não fosse tão prejudicial à saúde, e está lá, alto teor de açúcar, ou seja, às vezes você consome num alimento ali, numa mordida, o açúcar do dia inteiro, né, Sim. que você Sim. poderia consumir corretamente. Então, isso realmente é muito delicado. E para vocês, chegaram a compartilhar, assim, o empresário ou algum consumidor que vocês tenham tido contato, alguma história, assim, bem diferenciada? Deve ter alguma história daquele consumidor que chegou reclamando de uma coisa que não fazia nenhum sentido, ou do empresário que achou que estava no seu direito e não estava. Vocês chegaram a ter contato com alguma dessas histórias, assim, tipo aquelas histórias de pescador, né, história bem mirabolante? Rapidamente, professor. No contato que fizemos com o empresário da rede de farmácia, né, é algo bem cômico, né, e de certa forma até bem relevante, né. Eh, Logo ele destacou que é natural que buscamos, nós, consumidores, sempre buscamos na farmácia se consultar no balcão, quando na realidade a gente deveria procurar o hospital, a UPA, uma clínica particular, e lá, essa senhora pediu uma medicação e lá eles passaram a medicação que ela solicitou, não tinha nenhum tipo de prescrição ou venda proibida, e a criança coincidentemente começou a desenvolver uma alergia. Novamente a família volta e começa a responsabilizar a farmácia. E lá ele preocupado com o nome da farmácia, enfim, né, com a imagem da farmácia, ele busca monitorar. Então ele diz: "Vamos fazer uma consulta particular?". E quando ele encaminha, para essa clínica, a criança lá na UPA, voltando na UPA, que a criança apresenta a reação alérgica, o médico da UPA identifica que era em função daquela medicação que a criança tinha uma alergia. E aí quando na realidade, eh, quando a própria farmácia paga, né, uma consulta particular em uma clínica para verificar o que realmente estava acontecendo com a criança tinha desenvolvido uma virose bem específica que não estava atrelado à medicação que a criança tinha tomado e que a farmácia tinha receitado, né. E aí, eu achei interessante essa questão do zelo do comerciante, com a sua Sim, logo, com o seu nome, com a sua marca, no sentido até de pagar um especialista para, de certa forma, ficar resolvido também. sim, com certeza. Tivemos uma segunda situação, como eu bem disse no início, visitamos empresas dos mais diversos ramos, na questão de troca de baterias. Foi na empresa de autopeças de linha pesada. E muitas daquelas baterias que a empresa faz a troca expressa para ali resolver a situação do cliente bem rápido e fidelizar o cliente, muitas daquelas baterias ao longo dos dias ele foi percebendo que voltava para a fábrica e voltava recarregada, ou seja, reparada para a empresa por não ter defeito. Poxa, não ter defeito a bateria. Por quê? Porque o problema partia de um problema elétrico do veículo. E isso não era analisado, e como um todo ramo você, nasce ali, você vai lidando com as situações até adquirir experiência e indo ali, resolvendo as situações sem que cause prejuízo para a empresa. E isso o consumidor muitas vezes não diz, ele vem também, com muitas informações ali ocultas.
Ele não vai dizer que o carro teve um problema elétrico, que deu pane no meio, ele fez ali algo paliativo para resolver. Ele vem, como eu disse no início, às vezes revestido de uma razão que mesmo ele mesmo sabe que não tem. Mas que sim tiveram bons resultados nas nossas visitas, que as empresas eh, cumprem e procuram resolver as demandas diárias. E visitamos empresas de pequeno, médio e até uma de, eu considero, grande porte para a região, e é indicado que a empresa, mesmo de pequeno porte, ela observe, tenha ali um olhar melhor sobre essas situações, que realmente é sinônimo de inovação, é sinônimo de crescimento e, mais do que tudo, fidelização de clientes. Muito bom, pessoal. Que o direito do consumidor é importante, a gente não tem dúvida. Quem está nos escutando também concorda com isso, com certeza. Vimos aí nacionalmente o caso, né, daquela agência de viagens, 123 milhas, Sim, que houve toda aquela dinâmica de cancelamento de viagens e tudo, pacotes, gerou. Hoje a empresa está no processo de recuperação judicial e todas as demandas estão sendo remetidas para lá, então isso gera um impacto, né? Obviamente as sim, pessoas se programaram para viagens, para fazer férias, né? Então isso gera um impacto. Mas na visão de vocês, na visão da equipe, né, que desenvolveu o trabalho, ressaltando mais uma vez que toda a turma faz parte de um conjunto do projeto de extensão e foram divididas por temáticas, né? Uma sala inteira se dividiu em temáticas para poder sim. realizar o trabalho. Mas na visão de vocês, na visão da equipe que tratou sobre direito do consumidor, o que é que vocês consideram, como vocês acreditam que o trabalho de vocês gerou impacto na região da Serra da Ibiapaba, nas pessoas que vocês visitaram, nos grupos, né, de empreendimentos que vocês visitaram? Vocês acham que essa atividade desenvolvida por vocês gerou um impacto ou não? Não, Rafael, não gerou nenhum impacto, a gente não sentiu nenhuma diferença, ou foi interessante ir lá, o empreendedor, o empresário, ao nos ver, nos recebeu e gostou dessa interação, ou isso não fez diferença? Como é que foi para vocês observar isso? Sim, inclusive, é muito positivo comentar aqui que eu recebi, depois das visitas, um pós de um empresário, eh, elogiando o projeto de extensão da faculdade e essa forma de externar esse conhecimento não só ao empresário, mas também ao consumidor, e deixar aquele, digamos, aquele modo de inovação ali dentro da empresa, que as empresas, um deles inclusive falou que ia investir no setor ali dentro da empresa para resolver isso e evitar que certos prejuízos fossem acarretados por falta de resolver ou mesmo pela perda do cliente em não resolver a situação, deixando aí eh, margens para acontecer as leads e processos contra a empresa. Então, esse paralelo também foi importante que a gente recebeu, porque você percebe que aquele momento de externar gerou ali um alerta e as pessoas gostaram. E consumidores também, em uma das situações que estivemos ali com a gerente de uma das lojas que visitamos, consumidores também perceberam e sabem que essas práticas são práticas de crescimento e que a empresa está ali valorizando seus clientes. E uma das coisas interessantes, Rafael, quando você bem falou, várias equipes escolheram lá sua temática e a gente, em grupo, reunimos e decidimos pelo Código do Consumidor. Uma coisa que me chamou a atenção ali como estudante de direito, que o Código de Defesa do Consumidor, ele cumpre três mandamentos da Constituição Federal, né? Um é o artigo 5º, salvo engano, o inciso 32, onde ele diz que o Estado regerá na forma da lei, a lei do consumidor. E o artigo 170, inciso 5º, e também o 48 dos atos das disposições constitucionais transitórias, quando ele deixou ali um prazo para o Congresso editar a norma e deixar ao dispor de todos. Então, tudo isso é de grande valia, é uma proteção, como você bem falou. O consumidor é a parte vulnerável, digamos assim, e está ali amparado por esse Código de Defesa. E a instituição está de parabéns em, de certa forma, criar ali uma transparência entre consumidor e empresas. Perfeito, muito bom. Pessoal, você quer comentar mais alguma coisa? Diga, fica à vontade. Rapidamente, professor.
eu vejo que o primeiro impacto já foi na vida do acadêmico de direito, que nós já podemos largar na frente, porque lá quando nos tornarmos profissionais, esse gelo já foi quebrado. A gente já lidou ali com isso. Network, as relações, isso é muito importante. Já trabalhamos essas relações, criamos vínculos, né? Lidamos ali com o consumidor, automaticamente com o empresário, e aí, de certa forma, vejo que a turma já largou na frente nesse sentido de ter essa vivência. É como se, em algum momento, só fugindo um pouco do foco, eu precisasse visitar uma delegacia e nunca entrei na delegacia. Então, aquele estudante que em algum momento estagiou na delegacia, que visitou, que conheceu, entendeu toda aquela estrutura, de certa forma ele já larga na frente, né? Nada vai ser novo para ele. E também acredito que foi implantado a sementinha na questão do consumidor, no sentido de instigar, né? Dele entender o seu direito, aquele que desconhecia, passa a ter uma noção, aquele que já de certa forma tinha um domínio, né? Automaticamente ele já se sente encorajado de buscar os seus direitos, né? E aí, de certa forma, também os empresários, porque querendo ou não, eles percebem que a população tem conhecimento, ou em outro momento, talvez uma outra turma possa visitá-lo, e aí no sentido dele também se manter ali munido, no sentido de ter uma boa relação com o seu consumidor. É isso mesmo, pessoal. Para quem está nos assistindo, o projeto de extensão tem essa finalidade, né, de fazer essa via de mão dupla, né? Tanto vocês, enquanto alunos, levam conhecimento para a sociedade, como a sociedade leva conhecimento para vocês e ambos crescem juntos, né? Vocês desenvolveram atividades práticas, atividades do dia a dia, vocês saem na frente em comparação com o aluno que não sai da sua sala de aula. Por quê? Porque ele, como o Edgar mencionou, ele não vai ter a vivência prática, ele não vai ter essa relação, ele não vai saber como lidar naquela situação específica. Então, o projeto de extensão, ele tem essa, por isso que foram vocês, a turma, que desenvolveu todas as etapas do projeto de extensão, desde a organização desse podcast, desde a organização das visitas, a programação das visitas, o que falar, como abordar, marcar com as pessoas que iam visitar. Houve equipes que visitaram o CRAS, houve equipes que visitaram centros de referência da mulher, ou seja, houve equipes que tiveram várias atividades distintas, diferenciadas, e todas conseguiram se desenvolver da melhor forma possível. Então, eu queria parabenizar a T9 aqui no nosso último podcast, parabenizar a T9 pelo trabalho desenvolvido e dizer que essa é a caminhada, né? Para quem é estudante de direito, o papel, você vai se tornar um estudante diferenciado quando você sair de dentro da sala de aula e ir para o mundo real, para a prática. Mas para ir para o mundo real e para a prática, você também precisa estar com o aspecto teórico fortalecido. Porque antes de vocês irem para as empresas, antes de vocês conversarem com os consumidores, vocês precisaram estudar direito do consumidor, que é uma disciplina que vocês nem viram ainda, Sim. que vocês ainda vão ver nos semestres seguintes. Ou seja, então vocês anteciparam o estudo, se prepararam, vejam como foi um diferencial na formação de vocês. E assim foi para todas as equipes, porque muitas das temáticas não eram assuntos de vocês ainda diretamente nesse semestre. Eram assuntos interligados, mas não eram assuntos de uma disciplina específica. Teve assuntos que foram de direito previdenciário, que vocês só vai ver lá na frente, lá para o 8º, 7º período. E vocês já anteciparam as temáticas de estudo. Então, isso tudo é uma integração, até porque as disciplinas, né, os componentes curriculares do curso, elas não são engessadas, não são fechadas, eles se relacionam. Então, parabéns à equipe, parabéns, Junei, parabéns, Edgar, pelo desenvolvimento do trabalho e em nome de vocês, parabenizo toda a equipe, toda a turma T9 do curso de Direito. E assim, encerramos o nosso episódio, o nosso quadro aqui do projeto de extensão, do nosso podcast, e peço que você siga tanto no Instagram a Faculdade Via Sapiens, como a turma de Direito T9, @Direito T09, para compartilhar e acompanhar as postagens desenvolvidas pela turma. Forte abraço, muito obrigado.